Olá, dona de escola, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a liderança emocional na escola. Tem se falado tanto de inteligência emocional, e aqui no nosso podcast 15 Minutos de Gestão, eu vou trazer aí esse episódio onde a gente vai pensar nos perfis de liderança quando se fala das emoções também, né? Porque, querendo ou não somos seres humanos sem esse dom de nos emocionar ou de viver situações de emoção. Bom, primeira coisa que eu quero trazer aqui é um pensamento, né? Nós podemos ver vários tipos de líderes e entre eles a gente vê aquele líder que capacita a equipe e aquele líder que centraliza tudo da equipe. E aí, quando a gente olha esses dois perfis, a gente já começa a entender que temos vários tipos de liderança, né? Vou pensar aqui numa situação ímpar que pode acontecer. Vamos fazer aqui uma contação de história rápida, né? Eu posso ser um líder que dou respostas, como eu posso ser um líder que desenvolvo outros líderes não dando respostas prontas. Então vamos lá. Quando a gente fala de líderes que pensam em não dar respostas prontas, isso gera realmente um processo que demora um pouco mais, porque você está fazendo o outro raciocinar. Mas isso também gera um pouco de insegurança. Vou contar aqui a história da Maria. A Maria assumiu um departamento importante em uma empresa internacional. Insegura diante do novo cargo, buscou apoio em Álvaro, seu chefe e mentor, há 15 anos. Ela perguntava: para onde você acha que esse departamento está indo? Mas Álvaro nunca entregava respostas prontas. Ele devolvia: para onde você, Maria, acha que está indo? Para onde você, Maria, quer levar a sua equipe? Maria, obviamente, ficou frustrada e confusa. Será que ela não estava pronta? Ou será que faltava a ela algo essencial para liderar? Na verdade, vamos pensar um pouquinho, faltava uma ferramenta emocional. E é exatamente isso que falta hoje em muitas líderes de escola. O erro da liderança escolar tradicional, vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos líderes escolares ainda acreditam que aquele jeito antigo de fazer e que naquela época dava certo, talvez hoje funcione também. Que é o quê? Liderança é controle, liderança é centralizar, liderança é resolver tudo sozinho, liderança é mandar. Só que toda vez que a gente vê um líder nesse formato, ele está extremamente sobrecarregado. Por que será, né? Mas o novo perfil de liderança exige uma outra postura. Um líder que é emocional. O líder emocional, ele não cria dependência, ele cria autonomia. Na verdade, isso muda tudo. Na escola, você tendo coordenadores, professores, atendimento, equipe pedagógica, o clima escolar, a pergunta certa deve ser: como faço tudo isso funcionar? Nossa, difícil, complexo? Mas e se eu mudar essa pergunta um pouquinho e for para um outro formato, como por exemplo, como desenvolvo pessoas para fazer a escola crescer comigo? Então não é mais sobre mim, é sobre todos nós, né? Quando a gente pensa na situação da Maria lá atrás, o desconforto faz parte do crescimento, né? E ela, obviamente, ficou confusa, porque era muito mais fácil ter a resposta pronta, né? Muito mais fácil o líder falar: olha, eu quero que a equipe vá para tal lugar, eu quero que você faça tal, tal, tal passo. Só que isso não geraria o que nela? Autonomia. Muitos gestores escolares também sentem, e eu acho que isso é natural, medo de errar, medo de perder a autoridade, medo de não ser aceito, medo de não ter todas as respostas. Mas liderança emocional começa no autoconhecimento. Tá aí uma chave do nosso episódio de hoje, né? Autoconhecimento. Um líder precisa se conhecer o suficiente para se enxergar e saber como ele age nas seguintes situações: sob pressão, como ele fala com a equipe, como as suas emoções afetam o ambiente, como seus padrões influenciam os outros. Porque uma verdade a gente tem que falar aqui e deixar bem claro, ok?
A energia emocional da liderança contamina a escola inteira. Você pode ver, se o líder chega feliz e contente, o dia fica feliz. Se o líder chega nervoso e estressado, a equipe toda já fica pronta para briga, né? É mais ou menos, é que nem a mãe em casa, né? A mãe tá nervosa, a casa toda desanda, né? Se o líder vive apagando incêndio, vive nervoso, vive sem direção, vive sendo centralizador, a equipe vai sentir, obviamente que vai. Ela sabe, pela sua cara, a sua equipe sabe como você tá. O líder emocional, ele já pensa no futuro. Outro ponto essencial. O líder emocional possui orientação estratégica. Oh, meu Deus, orientação estratégica é uma coisa que eu vejo que a maioria dos líderes não tem. Então vamos lá. O líder emocional, ele pega essa orientação estratégica e ele pensa à frente. Ele entende aonde a escola está, onde eu estou e onde ele quer chegar. E ele começa a alinhar o presente ao futuro. Quais são os caminhos que eu preciso ter para chegar no horizonte de escola que eu quero construir? Muitas vezes a gente está tão enraizado em pensar na sobrevivência diária, em apagar um incêndio por dia, que a gente não sabe nem para onde a gente está indo, a gente só vai, né? Liga o play e vai. Muitas escolas vivem apenas sobrevivendo ao mês, mas líderes fortes, eles pensam se eu quero, onde eu estou, onde eu quero chegar, quais são os processos que eu preciso, que tipo de equipe eu preciso ter para chegar lá onde eu quero, que tipo de comunicação nós precisamos ter entre nós, quais são as nossas metas, meta de rematrícula, de matrícula, de aprendizagem, de qualidade, enfim. Como é a nossa cultura, no que a gente acredita e como a gente trabalha isso dia a dia. Elas conseguem olhar além da rotina. Os 3 papéis do líder emocional numa escola. Vamos pensar rapidinho. 1. O líder iniciador. É aquele que coloca a mudança em ação. Na escola, ele cria novos processos, ele melhora reuniões, ele implementa cultura, ele organiza fluxos, ele promove desenvolvimento. Ele não espera o caos acontecer. Ele vai à frente do caos, né? Ele está agindo antes do caos chegar. O segundo tipo de líder é o líder modelo. A equipe copia o comportamento da liderança. Se o gestor chega atrasado, a equipe chega atrasada. Se ele perde o controle emocional, fala mal das pessoas, desorganiza processos, a equipe reproduz tudo isso. Mas quando o líder escuta, respeita, organiza, inspira, resolve conflitos com equilíbrio e até pelo exemplo. A cultura, e muitas vezes a cultura começa da liderança, ela muda todo o percurso dos liderados. O líder preparador, terceiro modelo, esse talvez seja o mais poderoso. O líder emocional, ele prepara novos líderes. Na escola isso significa desenvolver coordenadores para virar diretores, ensinar professores para caso futuramente eles preferirem optar para ir para a coordenação, fortalecer auxiliares, criar autonomia, cada um sabe o que é esperado dele e como fazer. Escolas fortes não dependem de uma única pessoa. Então peraí, eu como diretora, se eu fui na Bet Educar, se eu fui fazer uma viagem com a minha família de qualidade, se eu fui atrás de tendências pedagógicas em outro estado, em outro evento, eu posso me ausentar? A escola não vai pegar fogo, né? Escolas fortes não dependem de uma única pessoa. Um pequeno passo a passo para a gente aplicar na escola, porque a gente está aqui para não só pensar no problema, mas tentar trazer a solução para você. Primeiro, pare de responder tudo. Comece a devolver perguntas. Ao invés de faz assim, pergunte o que você acha? Como você acha que você deve resolver isso? Qual solução você acha que a gente pode executar? Isso desenvolve maturidade na sua equipe. Passo 2. Adapte sua liderança. Nem toda equipe precisa do mesmo tipo de liderança. Alguns precisam de liberdade, outros de decisão, de direção, outros de incentivo emocional. Grandes líderes entendem pessoas. Inclusive, isso é uma grande coisa que a gente tem falado, né? Porque quando a gente fala de
estratégias escritas, ferramentas, mecanismos. Hoje a gente tem um chat que nos ajuda, a gente tem várias ferramentas que nos ajudam. Mas quando a gente fala de lidar de pessoa com pessoa, aí a gente está falando de uma seara um pouco mais complexa, né? Desenvolva líderes internos. Dê oportunidade. Permita que professores conduzam processos, coordenadores liderem reuniões, colaboradores proponham soluções. Quem participa, cresce. Proteja ideias diferentes. Isso eu acho muito importante. A gente tem medo do novo, a gente já corta, né? Não. Vamos fazer assim porque é mais prático, né? Mas será? As melhores ideias, muitas vezes, vêm de quem pensa diferente. Uma escola emocionalmente inteligente não silencia pessoas. Ela escuta. Ensine a equipe a crescer. Pergunte: que habilidades você gostaria de desenvolver esse ano? Essa pergunta muda o ambiente escolar, porque a equipe deixa apenas de trabalhar e começa a evoluir. E isso é muito bacana, né? Encerrando aqui a nossa conversa. Talvez o maior erro da liderança escolar seja acreditar que liderar é ter todas as respostas. Será? Quem me dera, né? Mas líderes emocionais fazem algo maior. Eles formam pessoas capazes de construir respostas juntas. Porque a Bíblia, né, já diz que a sabedoria está no volume grande de conselhos, né? No volume grande de pessoas trazendo ideias. Então, de repente, a resposta está no conjunto e não na sua resposta, na sua pergunta individual, né? Eles foram pessoas capazes de construir respostas juntas? E talvez seja a pergunta mais importante que eu vou fazer. Eu nem vou fazer para eles, eu vou fazer direto para você que é líder. Para onde você quer levar a sua escola? Porque a forma com que você lidera define, a partir de hoje, ainda mais da forma aí que a gente trouxe para a gente começar a pensar e colocar em execução. Define a cultura, define os resultados e o futuro da sua equipe amanhã. E mais do que isso, eu nem vou falar da sua equipe, eu vou falar da sua saúde. Porque o que eu mais vejo é dona de escola que não se ausenta do seu ambiente de trabalho, da sua escola, fica lá o tempo todo, não vai a congressos, não vai a eventos, não faz absolutamente nada, porque não confia na própria equipe, né? E aí a gente percebe que o erro nem sempre é da equipe, muitas vezes é da liderança, que não soube construir essa autonomia, essa equipe que seja autogestora e que vá atrás realmente de uma evolução em conjunto. Espero ter te ajudado nesse nosso episódio. Próximo episódio eu vou falar sobre uma coisa muito bacana também. Estava aqui trazendo para o meu estudo. Vou até colocar aqui o spoiler para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. O próximo tema que eu quero trazer é falando um pouquinho, novamente, sobre liderança, porque eu acho que faz muito sentido para o nosso público aqui. Mas eu vou trazer algumas coisas sobre o quanto os processos em si podem nos ajudar na gestão escolar. Pessoal, indica para outra dona de escola, convida outra líder, manda o nosso link, fala, vai lá assistir, vai lá ouvir, 15 minutinhos todo mundo tem, e constrói uma estrutura melhor para o seu cérebro, e administrando essas coisas todas que a gente traz para elevar o nível da sua liderança e da sua escola. Quer me conhecer também? Mentoria _ escolar no Instagram, segue lá. Tem o meu livro, tem um curso, tem um monte de coisa. No Instagram tem tudo para vocês. Te espero no próximo episódio. Fui!